Cara, é muito difícil você dizer quanto é que o Warren Buffett vale. O que a gente pode dizer é que a gente não está pagando por ele. Assim, quando você olha o quanto você faz a quebra dos ativos que tem dentro da Berkshire e quanto a gente está pagando pelos ativos, a gente acha que eles estão bem descontados. Então a gente não se sente pagando pelo Buffett já há algum tempo. Mas tá? pela holding. É, Isso, né? assim, você olha o breakdown dos ativos, o que ele tem de ativos em ações, coloca preço de mercado, quais são as subsidiárias que eles têm, que eles são donos 100%, qual é o valuation comparável com empresas no mercado. Está realmente muito descontado. Então, o meu medo dessa soma das partes é você não acha que talvez o Buffett, porventura, infelizmente, estou tentando falar de forma que eu não sou como se eu fosse um psicopata, mas infelizmente faleceu por ter o falecimento do Charlie Munger. Então, algo que é levado em consideração. Ele, porventura, vindo a falecer, você não tem receio de que o time que continua lá faça uma gestão de capital ineficiente, consiga queimar dinheiro ou queimar pelo menos retorno, né? E isso prejudica essa soma das partes? Eu acho que a vantagem é que a gente está convivendo com essa pergunta há muito tempo. Então a gente consegue acompanhar o trabalho do Ted Weschler e do Todd Combs, que são os sucessores de investimento do Buffett já há bastante tempo, e a gente acha que eles têm uma cabeça de investimento fenomenal. Até a ideia da Apple surgiu do Ted, não foi? O Ted ou do Todd, né? Foi um dos dois que trouxe a ideia. Todd? Ted e Todd. Lembrar. Então, assim, eu acho que primeiro, assim, a governança que eles conseguiram colocar, eu acho que está muito bem organizada. O Greg Abel para os negócios 100% próprios, o Ted e o Todd para a carteira de investimentos. Eu acho que está muito bem organizado. O que eu mais me preocupo é um pouco o lado soft, assim, de... Caramba, eu acho que o Buffett é uma figura tão carismática. Qual será a relevância desse carisma para a facilidade que a Berkshire tem de comprar empresas ao longo do tempo, de fazer negócios em situações difíceis, de imprimir a confiança dele em determinados deals, né? Você vê na crise de 2008, ele assinou alguns cheques ali que salvou alguns bancos e fez para ele algumas dezenas de bilhões de dólares, porque era ele e era a Berkshire. Mas não era só a Berkshire, era ele também. Era basicamente ele dando uma cartada e falando, eu acredito. Eu vou resolver. Exatamente. Então, eu acho que isso talvez se dilua no tempo, mas, de novo, eu acho que a gente não está pagando por isso. No passado, pagava-se um múltiplo muito grande pelo Buffett. E esse múltiplo foi comprimindo, e hoje ele não existe. Acho que perde, assim, ele é tipo um Michelangelo, né? Então, acho que essas grandes tacadas que a Berkshire deu ao longo do tempo, né? Chegar e botar 40% do portfólio em Apple. Né? Ele transformou, investiu 30 e poucos bilhões, gerou mais de 150 bilhões nesse investimento. Essas grandes tacadas, eu tenho dúvidas, né? Quem vai bancar isso aí, né? Quem vai bancar isso aí? Quem vai dar essas grandes tacadas? Mas hoje a soma das partes é maior do que o todo, se você fizer o valuation correto da companhia, e a companhia não merece tanto desconto de holding assim, porque ela tem muita eficiência de estar tudo junto misturado. Legal. Até para deixar, acho que mais compreensível para as pessoas, vocês me corrijam se eu estiver errado, é como se você tivesse um FOF de FIIs. Agora listado em bolsa. Bom que você esclareceu, cara, gente. Os caras estão perguntando de FIIs aqui, pô. Um FOF de FIIs. Você tá perguntando de FII aqui, não sabe o que é um FOF de FII, Explica como pô. se fosse uma criança. É Tem uma caixinha, lá dentro tem várias empresinhas. Verdade, né? Então, cara, não, FOF de FIIs, pô. Se você não sabe o que é, vai pesquisar. Então, um fundo de fundos imobiliários que são listados em bolsa. E a gente conseguiu capturar bastante retorno esse ano fazendo isso. Tinha FOF, que só tinha outros fundos imobiliários listados em bolsa, que era muito mais barato você comprar o FOF do que você pegar o seu dinheiro e comprar cada um dos fundos imobiliários que também eram listados em bolsa. Desconto de 10, 15, até 20%. A gente conseguiu aproveitar. Então é como se fosse isso, mas que nem todos os negócios que a Berkshire tem participação são negociados em bolsa, né? Essa é uma dificuldade. Mas você tem comparáveis em bolsa que você pode usar para dizer, olha, tá razoável ou não tá razoável esse preço. E consegue ter uma boa noção do desconto que você está recebendo. Ela tem um benefício de ser a única seguradora do mundo, e ela faz seguro para grandes catástrofes, por exemplo, a Berkshire, e ela tem uma seguradora e tem vários outros negócios que geram fluxo de caixa, que não tem nada a ver com o negócio de seguradora. Então,
isso faz com que a seguradora seja um negócio ainda melhor para você garantir grandes, Mais sólido, mais né? sólida. Você aumenta a solidez da seguradora. Você consegue garantir grandes riscos dentro do mercado de seguro e resseguros. Que Então, aproveitando, ela tem exatamente o que a gente estava comentando, né? Ela tem esse float, então, tem esse capital de giro negativo. Exatamente. Que muita gente fala... Assim, eu particularmente eu não sou fã do negócio de resseguro, mas a tacada do Buffett foi genial quando eu fui ver. Porque eu lembro que eu fui analisar a IRB aqui no Brasil, eu falei, mas, pô, qualquer um pode fazer, assim, não tem uma diferenciação, e você tem um intermediário ali que é seguradora, você fica com a margem mais apertada. Pô, por que o Buffett comprou esse negócio? Fui ver, pô, genial. Eu vou ter um float, que é um dinheiro enorme que eu recebi e só vou pagar no futuro, e eu posso fazer gestão. Sendo que eu sou o cara que consegue gerar algo. Eu tenho um fundo. É um fundo de investimento. Exatamente. Desculpa, você ia falar logo. Não, eu só falar mais uma coisa que é... O mercado está sempre antecipando as coisas. Eu acho que não tem nada mais previsível do que a morte de um senhor com muita idade. Outra morte previsível foi a morte do Steve Jobs. Né? Quando o Steve Jobs estava muito doente, as pessoas realmente viam que ele ia falecer. E eu lembro que as ações, se aproximando da morte dele, elas foram ficando baratas, que elas foram parando de subir. Quando ele faleceu, elas começaram a subir. Porque tava todo mundo falando, pô, ele vai morrer, então as ações vão cair. Então não vamos comprar. Pode ser o que em determinado momento as pessoas falam, tá, mas e agora? Pô, quantos anos essa empresa ainda tem de bons produtos na esteira? Quão barato tá? Quão bom é o Tim Cook? Começa a perguntar e virar a página também. Então... Vai destravar valor da Berkshire. Espero que, assim, eu não acho que vai, talvez não tô prevendo isso, mas é só ter esse componente componente de que o mercado já antecipa essas coisas. E talvez esteja numa postura de cautela com relação ao ativo por causa disso também. Então, o problema já esteja, de certa maneira, precificado, vamos dizer assim. Eu lembro até que eu fui procurar, assim, qual a probabilidade... Pô, é um assunto muito sádico de falar aqui, né? Qual a probabilidade do Buffett falecer no próximo ano? Você tem uma tabela, né? Sim, da sobrevida de um homem adulto nos Estados Unidos, blá, blá, blá. E, cara, já tava em 30%, assim. Então, eu falei, cara, é complicado, sabe? Exato. Agora, o risco, só complementando a última, pra gente fechar esse assunto do... Não, tranquilo, a gente pode ficar aqui. O maior risco da Berkshire é o risco gravidade. Eu vou te explicar por quê. Porque ele tem um patrimônio né, de 500 bilhões de dólares. É a empresa nos Estados Unidos que tem mais ativos entre o S&P. E tudo, né, em gestão de recursos, né, quanto mais recursos você tem, mais difícil você torna-se gerar retornos. Só que o velhinho, ele tem desafiado a lei da gravidade. Né? E, caramba, ele tem conseguido compor o capital. Você pega em um horizonte de 10 anos, ele bate ali o S&P um pouquinho. É impressionante, assim, como é que você consegue compor capital ao longo do tempo com um volume colossal de recursos. Ele ganha $1 bilhão é irrelevante. Perfeito. Então você só dá para jogar outro tipo de jogo, né?